Olá, tudo bem? Eu sou o monitor Eduardo, monitor de Física 1, de Introdução à Física Clássica 1. Como muitos alunos pediram, eles pediram algum tipo de resumo sobre o assunto, porque alguns professores eles não estão apresentando ensino à distância, né, aulas online, no caso. Então, alguns alunos pediram as resoluções de alguns exercícios também, mas as resoluções de exercício foi administrada por monitor Matheus, né, durante esse semestre agora. E o que eu gostaria de fazer aqui era dar uma introdução a respeito de alguns assuntos, né, da introdução física clássica 1. Então, esses vídeos vão ser dos assuntos a partir da aula 7 do professor Neemias, e a partir da aula 7 são as questões de leis de Newton, né, do que ocorre em determinados momentos de movimento, por que aqueles movimentos acontecem, essas coisas assim. Então, os vídeos, os próximos vídeos podem ser também dos assuntos anteriores, mas eu estou fazendo primeiro leis de Newton porque eu acho esse assunto mais importante. Então, provavelmente os próximos vídeos, quando eu acabar os vídeos de lei de Newton, vai ser os vídeos dos outros assuntos, né? Tipo movimento circular, movimento relativo. Então, a partir disso, eu vou administrar esses conteúdos aqui, fazer um breve resumo sobre o assunto, né? Como alguns alunos pediram. Então, dessa forma, eu vou iniciar aqui, beleza? Os vídeos também vão conter no máximo 10 minutos, porque senão fica muito cansativo, eu acho. Então, vai ser provavelmente uns 3 vídeos de 10 minutos a respeito do conteúdo de leis de Newton. Então, primeiro eu vou começar aqui. Então, a partir disso, as leis de Newton, né? São três principais leis de Newton. O Isaac Newton determinou três principais leis que a gente vai usar nessa disciplina, nesse conteúdo agora. E essas leis são extremamente importantes para descrever as forças que estão atuando em um corpo. Por que, que um corpo ele apresenta uma aceleração? Por que, que quando eu aplico o chute numa bola e ela direciona uma velocidade, né, uma aceleração? Por que quando eu acelero o carro ele acelera, a velocidade dele muda? Por que quando eu pego um objeto e solto uma determinada altura, e se eu comparar as velocidades em determinadas alturas diferentes, porque as velocidades são diferentes, né? Então, esses conceitos, assim, eles são determinados pela lei de Newton, né? Então, esses conceitos de mudança de velocidade durante o tempo, ou até velocidade constante, uma aceleração zero, essas forças que atuam em corpos, e tudo isso as leis de Newton eles conseguem descrever através de equações matemáticas. Então é isso que a gente vai ver nesse conteúdo. Então, a partir disso, vocês viram na aula 2, né, os conceitos de movimento uniformemente variado, aquelas equações da velocidade, da posição, aquelas equações de movimento acelerado. Então, aquelas equações, elas são fórmulas matemáticas que descrevem o movimento daquele corpo. Mas por que ocorre o movimento daquele corpo? A gente estudou na aula 2 porque a gente só estudou, no caso, na aula 2 a gente só viu os conceitos de tipo, a gente estava preocupado em descrever o movimento daquele corpo, mas agora, na aula 7 por exemplo, no conteúdo de leis de Newton, a gente está preocupado por que esses corpos eles se movimentam. Por que esses corpos ocorrem a essa velocidade? Por que eles aceleram? É justamente porque ocorre uma aplicação de alguma força, ou a resultante das forças são igual a zero, por exemplo. Então, é esse conceito exatamente que a gente entra nessa aula 7. E dessa forma, a mecânica newtoniana está fundamentada nos conceitos de força, impulso, massa, movimento linear, velocidade e aceleração. Vocês viram na aula 2 que teve uma introdução sobre velocidade e aceleração. Então, a gente não vai retornar aqui para lembrar, né, que velocidade é a variação do deslocamento conforme o tempo e a aceleração é a variação da velocidade conforme o tempo. Então, a partir disso, a gente vai procurar saber o que significa força, o que significa impulso, massa, momento linear, e a partir disso a gente consegue ficar mais preocupado em relação a por que esses corpos se movimentam, né? É justamente isso que está inserido no conteúdo, né? A raiz do conteúdo. Então, dando continuidade, a força é a ação que tende a mudar o movimento ou alterar a forma de um corpo. Por exemplo, se eu tenho esse carrinho aqui na minha mão, vamos considerar ele como sendo uma partícula ou um corpo, por exemplo. Qual é esse carrinho, assim como eu, assim como os objetos em volta, ele está no campo gravitacional, né, da Terra. Então ele está sofrendo uma força gravitacional para baixo, assim como eu, assim como todos os objetos da Terra. Por exemplo, uma força é justamente essa força, a força gravitacional. É essa força que está empurrando o carro para baixo. Se eu tirar a minha mão e soltar esse carrinho, vocês notam que ele cai, né? Então,
o que ocorre, por que esse carrinho cai, entendeu, da minha mão, a partir do momento que eu solto ele. Porque eu tenho uma força puxando para baixo, e essa força, ela é justamente a força gravitacional. Então, esse é o conceito de força. Ele tende a mudar o movimento e alterar a forma do corpo. Ele tende a alterar o estado do corpo. Então, quando o corpo ele está em movimento, alguma força está atuando nele, por exemplo. Quando o corpo está parado, tem alguma força atuando nele, mas pode ser que as resultantes daquelas forças sejam zero. A gente vai ver isso mais à frente, para vocês ficarem mais similares a respeito disso. Então, essas forças, elas podem somar vetorialmente e formar uma força resultante igual a zero. Então, é o que pode ocorrer quando um corpo está parado, por exemplo, na minha mão. Tem a soma vetorial de alguma dessas forças que está atuando nesse carrinho é igual a zero, porque ele está parado, não tem nada, nenhuma força aqui, ele não está se movimentando, ele está em repouso. Então isso quer dizer que tem alguma ação ali que faz com que a soma vetorial, ou tem forças ali que se anulam. Então, esse conceito de força é extremamente importante, porque daqui para frente vocês vão estudar isso aí também, principalmente em mecânica dos sólidos, vai ter muita ação de forças em equilíbrio, essas coisas assim. Então, forças de contato que envolvem interação física entre dois corpos. Ou seja, é, quando estou tocando em um corpo, por exemplo, eu e o carrinho, eu tenho uma interação aqui de forças. Eu também posso pegar esse carrinho e jogar numa parede, por exemplo. Eu posso chutar uma bola, eu posso fazer qualquer tipo de ação, pegar um copo e jogar. Eu estou aplicando forças, empurrando uma cadeira, aplicando força. Então, é a interação entre dois corpos. Essa interação entre dois corpos pode resultar em uma força e provocar aceleração nesses corpos, entendeu? É uma mudança de estado desse corpo. Então, é justamente isso o conceito de força. Então, dando continuidade no assunto, passar o próximo slide aqui, eu tenho forças de campo. Eu tenho vários tipos de força, tá? Posso ter força de atrito, que é o atrito entre minha mão e o carrinho. As partículas aqui, por exemplo, elas se conectam, como é que eu posso falar? Elas se esfregam, né, assim. Então, eu posso ter uma força de atrito, posso ter a força gravitacional, a força do campo gravitacional, né? A força eletrostática, a força que os elétrons fazem uns nos outros. Então, temos vários tipos de forças. E vocês vão ver esses tipos de força aqui para frente também nas próximas físicas. Então, a gente aqui na Introdução à Física Clássica 1 estuda mais esses conceitos de forças de atrito, força de arrasto, essas forças mais gravitacional, essas forças mais mecânicas que a gente vê, né? Então, daqui para frente vocês vão usar esses conceitos e é justamente isso, só para ficar em mente que tem vários tipos de força, né? Não tem apenas uma força só. Então, as forças elas também têm algumas propriedades, né? Por exemplo, elas podem se comportar como vetores. As forças, por exemplo, o vetor gravitacional, a força, peso, a força gravitacional, ela atua para baixo, né? Então, eu posso dizer que essa força, ela é esse vetor aqui para baixo. Então, ela tem um sentido negativo, por exemplo, no eixo Y, e eu tenho um sentido positivo no eixo Y para cima, né? Por exemplo. Então, isso aqui é um vetor. Então, eu posso afirmar que algumas forças elas apresentam orientação e sentido. Então, eu posso fazer a decomposição vetorial dessas forças. Se elas tiverem um módulo de força por exemplo, inclinada com 60 graus em relação ao eixo X, eu posso fazer a decomposição de forças. Então, eu tenho força no eixo X e no eixo Y, por exemplo. Então, aqui entra todas as propriedades dos vetores. As forças, elas também podem ser descritas de forma em módulo ou direção e sentido, né? De forma vetorial. Então, ocorre sempre aos pares, né? Se um corpo A exerce uma força no corpo B, então o B exerce uma força no corpo... O B exerce uma força sobre o corpo A, né? Então, aquele sentido, né? Uma força, ela resulta em uma reação também. Então, por exemplo, aqui, na palma da minha mão, eu tenho um objeto, eu estou sentindo o objeto na minha mão, então, eu estou sentindo uma força aqui, a força peso do carrinho na minha mão, e ao mesmo tempo eu tenho uma força de reação para cima, entendeu? Então, essa força de reação para cima é justamente essa força que toda força corresponde à reação, né? Toda ação corresponde a outra reação. Então, é justamente isso que as forças têm essas propriedades também. As forças podem causar aceleração, como eu falei, né? Se eu pegar uma cadeira e empurrar, a cadeira vai ter uma aceleração máxima, né? Então, ela vai acelerar ali por causa da minha força que eu apliquei. E ela vai se deslocar com velocidade variável, mas isso depende de outros fatores, né? Se ela vai manter essa velocidade ou não. Então, a gente vai discutir isso mais lá na frente. E
a força também pode causar deformação, né? Tipo, se eu pegar esse objeto e for bastante forte, né? No meu caso, eu não sou muito, mas se eu, por exemplo, dar um soco nesse aqui, conseguir amassar isso aqui, eu causei uma deformação, né? Tive que aplicar uma determinada força para causar uma deformação nesse objeto. Então, as forças também, elas podem gerar calor, tá? Então, por exemplo, se eu pegar a palma da minha mão e esfregar assim, ó, o atrito entre minha mão e o carrinho começa a esquentar. Então, eu posso considerar que essa força de atrito, ela gera calor também. Então, essa força de atrito, ela pode gerar ali uma consequência de aquecimento na superfície. Então, as forças, elas têm algumas propriedades, né? Essas são as propriedades gerais das forças. Então, dando continuidade no slide, a unidade de medida da força é o Newton, tá? Em homenagem a Isaac Newton. Então, o Newton, eu vou depois falar a unidade dele, tá? Tipo, não é só Newton, é alguma coisa a mais, entendeu? Newton. Então, a gente vai ver mais na frente. Então, um exemplo aqui do slide, eu tenho forças, né? Tipo, no plano. Eu tenho uma força 1, F2, F3 e F4. Como eu falei, as forças, elas podem ser descritas como vetores. E elas podem apresentar ângulos, ó, de inclinação. Então, por exemplo, para fazer esse exemplo, ele fala, escreva forças em termos de vetores unitários. Calcula a força resultante em termos de I e J, né? Nas direções X e Y. E determina o módulo de direção e sentido da força resultante. Ou seja, você vai pegar cada uma dessas forças, fazer a decomposição a respeito do seu ângulo e somar todas as componentes x e y de cada força, entendeu? Ou seja, a componente x de F1 vai somar com a componente x de F2, de F3 e de F4. A componente y de F1 vai somar com a componente, vai somar com a componente y de F2, a de y de F3 e a de y de F4. Então, depois eu tiro o módulo e eu já tenho uma força resultante. Então, as forças, elas podem se somar de forma vetorial, entendeu? Eu posso ter várias forças em sentidos diferentes e somar todas elas e causar uma força resultante. Então, vocês vão usar isso muito daqui para frente nos conceitos da mecânica, né? Mecânica dos sólidos, vocês vão pagar lá na frente. E em vários exercícios de física, vocês vão ver muito isso aqui. Muita decomposição. Então, é importante ter esses conceitos de vetores, de decomposição, e fazer a soma vetorialmente,